Octava calendas Januari, luna 14ª. Então, esse trabalho, como eu disse agora há pouco, eu estava falando, acho que com o Danilo, é um trabalho assim, pequeno, que eu gostaria de um dia ampliar esse trabalho, esse texto. A pesquisa ela nunca é concluída, né? Sempre podemos acrescentar alguma coisa na pesquisa, mas essa pesquisa sempre nasceu de um ideal pessoal, ideal meu, interesse pessoal meu, mas depois o irmão Adalberto, um monge jubilar daqui do mosteiro, já havia me pedido para escrever um pouco sobre sino, sobre liturgia. Depois, um professor muito querido que eu tive na UERJ também pediu que eu escrevesse, acabei protelando, ele acabou ficando doente e acho que nem chegou a ver esse meu texto. Depois, teve um colega também da UERJ que me pediu um artigo, então escrevi assim, num momento, às vezes, tanto apressado, não estava muito bem naquele momento, então escrevi e agora tive a oportunidade de rever e ampliar esse texto que está sendo publicado novamente. Foi publicado numa revista na UERJ e agora em formato de livro pela editora Rio Books, da Denise Corrêa. Então, é sempre assim, por isso eu falo sempre da fenomenologia. Sou devoto da Edith Stein por causa da Santa Teresa Benedita da Cruz, não só por causa disso, é claro, mas particularmente por causa da fenomenologia. Vamos falar sobre alguns aspectos históricos da liturgia no Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Sobre a fenomenologia, dentre alguns autores que tratam da fenomenologia, eu gosto muito do Martin Buber, da sua obra, do seu livro Eu e Tu. É um livro que se trata de um diálogo, como o próprio nome sugere, e eu tenho a ideia, nesse diálogo, nessa obra do Martin Buber, é como uma costura, como duas linhas que vão se entrelaçando, né? Elas se encontram em determinados pontos, e depois cada uma tem o seu segmento. Se elas caminham juntas, elas perdem o seu sentido, mas exatamente essa é a nossa vida, os pontos que nos encontramos e que estabelecemos o contato, né? Então, essa obra do Martin Buber me fala muito da fenomenologia, exatamente nesse sentido. Depois, um outro autor, que eu não sei se escreveu exatamente, já por conta da fenomenologia, que estava muito recente, o Danilo, que estuda fenomenologia, pode talvez até dar algum parecer nisso, mas o Alceu Amoroso Lima escreveu um livro sobre companheiros de viagem. Então, a vida é como um trem que estamos embarcados e nos encontramos nas estações, viajamos juntos em algum segmento da estrada e depois desembarcamos, outros embarcam, então é uma eterna viagem, né? Então, acho que essa obra do Alceu Amoroso Lima também é bem marcada pelo cunho da fenomenologia. E eu falo tudo isso de fenomenologia, falando aqui do trabalho do Mosteiro dos Monges que viveram no passado. Então, se eu estou aqui hoje, porque existiu alguém antes de mim aqui, né? Alguém que fez alguma coisa. E hoje, de uma certa forma, eu tenho a responsabilidade de manter esse trabalho iniciado pelos meus antepassados. Então, é isso, é como essa costura entre duas linhas, e é como esse trem que parte com distintos passageiros. O
O plano de regulamento e estudos da Congregação Beneditina de Portugal, do século XVIII, ele valoriza o estudo da mitologia. Então, é importante, até hoje, nos cursos de teologia, se estuda a mitologia também, na cultura geral também. Então, mas nós temos que fazer o casamento, então, sobre a mitologia e a nossa tradição cristã, né? Já tenho falado que o cristianismo saiu de Jerusalém, se expandiu pelo mundo e foi adotando diversos elementos de diversas culturas. E assim também se deu com a liturgia e com a imaginária em geral. Um maestro musical, Ricardo Rocha, ele fala muito da junção da música, então da arte com a religiosidade. E isso é um ponto comum entre outros escritores, outros especialistas dessa área do mundo das artes. As artes visuais estão sempre ligadas à religiosidade desde que o homem começou a se comunicar. Então, desde as suas origens, a arte visual, que obviamente não tinha esse nome de arte, mas os seus desenhos, as suas reproduções, as suas representações e religiosidade, então, desde o início da comunicação do homem, estiveram juntas. O Ricardo Rocha, como eu falei agora há pouco, ele salienta, tem um artigo publicado na nossa revista Coletânea, tem outro publicado em outros lugares também, essa teoria de que a origem da música se deu junto com a religiosidade. Então, a música é uma reprodução artística, uma reprodução poética e já vinculada à sacralidade. Nesse contexto, não podemos esquecer também que a música é um instrumento de linguagem e a manifestação do sagrado, como já usei aqui uma fala do Ricardo Rocha. Instrumento de linguagem, um veículo, um instrumento de linguagem e manifestando o sagrado. O Ricardo Rocha, enfatiza também esse consórcio divino e humano, né? A arte é a manifestação de Deus que o homem consegue expressar. De uma certa forma, quem valoriza muito isso é muito bonito também, muito bem tratado pelo Baxandal quando estuda a pintura italiana, no Renascimento italiano. Então, ele fala muito desse consórcio do divino e humano. Então, para um homem reproduzir alguma obra sacra, uma arte visual sacra, é preciso ter uma espiritualidade dentro de si. Se ele não tem nada, ele não vai produzir nada. Então, Baxandal fala que o artista é aquele que rumina a espiritualidade, exterioriza essa espiritualidade para que outros a interiorizem. Então, é um jogo de vai e vem, e isso é muito bonito, essa troca bem própria do cristianismo. O Mackenzie, que é um biblista, ele fala que a origem das músicas, a origem da música surge junto com os salmos. Lembramos que os salmos, na tradição judaica, são orações populares, né? A oração do povo, a oração que o povo recitava diariamente, são poemas edílicos, e essas orações eram recitadas particularmente no trabalho, enquanto viajavam, não? Então, tinha essa vivência da música e da religiosidade simultaneamente. Assim, o texto do livro do Gênesis apresenta Jubal como o pai dos que tocam cítara e flauta.
Jubal, então, um personagem bíblico, pai dos musicistas, gente que toca a cítara, que é um instrumento de corda, e a flauta, que é um instrumento de sopro. Isso tem uma importância, uma distinção, uma querela. Vamos depois, mais para frente, eu vou falar um pouco essa distinção entre o instrumento de corda e o instrumento de sopro. Vamos antecipando, vamos falar logo de uma vez. O instrumento de corda é tido, sabemos que a amizade entre cristãos e judeus nem sempre foi o que é hoje, né? Houve momentos de muita dificuldade. Então, os cristãos muitas das vezes se recusaram a usar instrumento de corda por causa da cultura judaica, por sua origem judaica, e porque está muito vinculado à sensualidade, à apresentação corporal voltada à sensualidade. E depois o instrumento de sopro estava ligado também ao culto pagão. Mas acabou sendo adotado e com a explicação de que esse culto, embora sendo utilizado pelo culto pagão, pelo Deus, no culto de Deus Pan, ele era movido a ar ou água. Então, isso vincula ao livro do Gênesis, a origem da vida, né? Ar e água. Realmente, o órgão de tubo é um órgão, pode ser movido a água ou a ar, ou mais comumente a ar, né? Então, esses dois elementos da natureza vincularam, então, a música à sacralidade, afastando dessa ideia da mitologia. Isso, já falei, a expansão do cristianismo e a enculturação, que foi aderindo, adotando elementos das mais variadas culturas, e assim se deu também com a cultura helênica e romana, a cultura greco-romana. Curiosamente, é claro, não sei se o artista que fez isso, se o arquiteto, quem projetou isso, se teve essa ideia, quando o que nós temos, a representação aqui, é uma representação muito expressiva nesse mundo da mitologia, do cristianismo com a adoção mitológica. Aqui nós temos um Atlante com 4 cariátides. Então, são figuras mitológicas que carregam a abóbada celeste, que carregam o globo nas costas, né? Então, e curiosamente, aqui no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, essas figuras estão sustentando o coro. Vamos ver uma imagem em seguida aqui. Veja, aqui essas figuras estão bem aqui abaixo, sustentando o órgão de tubo e o coro, o cadeiral, onde os monges rezavam. Então, é o mundo pagão suspenso entre o céu e a terra. Você vê que está em cima de uma entrada, em cima da porta, suspenso entre o céu e a terra, sustentando um céu. Os monges, muitas das vezes, são considerados anjos, então, como a vida monástica, como a vida celeste, já. Então, os deuses pagãos carregando nas costas os anjos. Não sei se quem fez isso teve esse pensamento. Então, isso para mim é muito significativo neste sentido. O órgão, de fato, foi aceito na liturgia pelo Papa Vitalino no século VII, né? O Papa Vitalino, que pontificou entre 657 e 672. A respeito do instrumento de corda, que eu saiba, nunca houve uma legislação oficializando o instrumento de corda na liturgia
cristã. É claro que tem, mas não, e claro que é permitido, mas eu acho que nunca houve essa preocupação assim como houve com o órgão de tubos. Eu já acabei de falar também de controvérsias, então, de cristãos e não cristãos, né? Os cristãos são humanos e nem sempre concordam com todas as atitudes uns dos outros. Então, houve aqueles cristãos que favoreciam o canto na música, o canto na liturgia, que acreditavam que reconheciam a importância do canto na liturgia. Por outro lado, havia outros cristãos que não admitiam a utilização do canto na liturgia por dois motivos. Primeiro, vinculando ao culto judaico, e depois vinculando a vida pagã. Então, isso disparidades, mas acabou prevalecendo a utilização do canto na liturgia cristã. O hino como notação musical, o hino com notação musical, ele surge, começa a aparecer, claro que a notação musical vai variar muito durante toda a existência, desde o início da Idade Média até os dias atuais. A notação foi diversificada ao longo do tempo, mas as primeiras notícias que temos a respeito de música sacra remontam ao século III. A partir do século IV, outros hinos começaram a ser escritos. Então, temos aí Santo Efrem, que é um monge oriental, que é famoso pelos seus poemas, pelas suas composições literárias para o canto sacro. E como os defensores do canto sacro, nós tivemos Santo Ambrósio, que mais tarde terá no século IX, a Igreja desenvolve um rito já sobre a espiritualidade de Santo Ambrósio, que viveu lá no século IV. Santo Ambrósio, então hoje temos o rito ambrosiano, que surgiu ali por volta do século IX, mas que está vigente até hoje na liturgia cristã. Depois de Santo Ambrósio, tivemos Santo Agostinho, que também favoreceu. Aliás, Santo Agostinho tem uns textos muito bonitos, que cantar é rezar duas vezes. Então, tem textos muito bonitos de Santo Agostinho referente ao canto sacro. Depois São Bento, na regra. São Bento fala também do canto. Se a comunidade for muito reduzida, que não tenha condição de cantar, não cante os salmos, o ofício divino. Mas se tem possibilidade de cantar, que cante. Depois São Gregório Magno, que foi um seguidor de São Bento, né, que foi papa, mas antes de ser papa fundou o mosteiro, viveu a vida monástica também. Então, isso aqui, o que eu acabei de falar, essa contradição, né, essa conjugação do pagão com o sagrado, né? A propósito, São Bento diz que no mosteiro o abade faz as vezes do próprio Cristo, e então está aqui o mundo pagão, os deuses pagãos sustentando o coro como uma imagem celestial, como uma imagem da Jerusalém celeste. A difusão da regra de São Bento. Falamos de São Bento agora há pouco como um dos apoiadores do canto na liturgia. São Bento viveu na passagem do século V para o século VI, mas escreveu a regra provavelmente no início do século VI.
Mas a regra passou a ser difundida mesmo a partir do século VIII, com São Bento de Aniane, na França, quando o imperador Carlos Magno favoreceu a implantação da regra beneditina nos mosteiros, que naquele momento viviam o chamado sistema de regra mista. Então, cada mosteiro vivia sob diversas regras, fazia um apanhado, fazia uma compilação do que agradavam da regra de São Bento, da regra de São Columbano, da regra de Santo Isidoro. Então, ia apanhando um pouco de cada regra, então, por isso chamada régula mista. Ao passo que, a partir do Império Carolíngio, prevaleceu a regra de São Bento. Então, a regra de São Bento da Itália foi levada para a França, da França, por sua vez, para outros países da Europa, como a Inglaterra, a Alemanha e Portugal, e de onde passou da Europa. Então, de Portugal vieram para o Brasil, da Alemanha, da Espanha e outros países mais da Europa, mas particularmente da Alemanha e Espanha, foram para outros países latino-americanos e também para os Estados Unidos, né? E com isso para a África e para a Ásia também. Então, a regra de São Bento, isso, ela, como diz, os 200 primeiros anos da regra de São Bento, ela ficou bem contida em Roma, ali na Península Italiana, mais em Monte Cassino, Itália e Roma mesmo. Depois, então, que ela foi para a França e começa a se propagar. E se propaga ali naquele território da Europa, e ela sai da Europa pela primeira vez em 1580, na década de 1580, para vir para o Brasil. É a primeira vez que a regra de São Bento sai daquele contexto europeu. Então, vem para o Brasil em 1581, 1582, chegam os primeiros monges que fundam o Mosteiro de Salvador, na Bahia. E o Brasil é o único país que conta com a presença dos beneditinos em todo o continente americano. Depois, outros mosteiros começam... Na verdade, 2 mosteiros foram fundados um primeiro em Peru, por volta de 1600, e depois outro em 1601, no México, mas esses 2 mosteiros não vigoraram, porque os reis espanhóis preferiam os missionários, né? Preferiam a catequização dos índios. Então, de maneira que só o Brasil contou com a presença dos beneditinos nesse período chamado período de colonização. Os outros países contaram com a presença efetiva dos beneditinos a partir do século XIX. Temos 2 instrumentos ligados ao canto sacro. Um que hoje está bastante esquecido é o relógio, que, aliás, ele nasceu, a marcação de hora nasceu a partir da utilização do canto, né? O relógio foi idealizado para distinguir o espaço entre uma nota e outra, a duração de uma nota. Então, isso fez com que essa divisão de tempo, então, que acabou dando ao relógio que nós tivemos durante séculos como um instrumento de horas, e como falava agora há pouco, que acabou sendo substituído na modernidade pelo digital, né? Pelo aparelho digital. Hoje, são raras pessoas que usam relógio, porque tem celular, o celular tem tudo, então é um resumo do mundo na palma das mãos. Então, não precisamos mais do relógio de ponteiros, como no passado. Então, o relógio é um instrumento vinculado à música e que
caiu, que hoje está, de uma certa forma, em desuso como relógio, aquele relógio primitivo. Claro que hoje, cada vez mais, temos a utilização do relógio, mas num outro sistema, já no sistema digital, que é diferente. Depois, um outro instrumento ligado à música, na catalogação de peças sacras, o sino entra como instrumento musical. Então, os sinos, que também hoje já tem sido muito substituído pela era digital, né, pela tecnologia. Falando da origem dos sinos, eu tive a satisfação de ter uma aluna no curso de pós-graduação em arte sacra também, a Carmen Barrosa, de 2011, que escreveu uma dissertação, uma monografia muito boa sobre a origem dos sinos. Até tive uma certa... Eu costumo dizer que, às vezes, entre o orientador e o orientando, sempre, às vezes, há desentendimentos. E com a Carmen, acabei tendo desentendimento porque ela era uma escritora compulsiva, uma monografia que deve ter uma média de 50 páginas, dela já estava em 500 páginas, então foi assim, um trabalho muito bom. É um trabalho que deveria ter sido publicado, mas acho que parou, tá? Ela escreveu a monografia, entregou, acho que é um trabalho que deve ser tido como referência quando se trata de sinos de maneira geral. Então, a origem do sino ela remonta à Ásia, ao continente asiático, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Na Palestina também foi adotado antes de Cristo. Veja que o Antigo Testamento fala dos chocalhos, dos símbolos, dos tintinábulos, que, na verdade, é uma espécie reduzida, uma espécie de sino em miniatura. Então, na Palestina, o sino adquiriu a forma que odiernamente é usada. Interessante que a Sagrada Escritura diz sempre, repetidas vezes, que esses pequenos, esses sininhos, esses símbolos, chocalho, tintinábulo, como quer que seja traduzido, é sempre de ouro, mostrando a importância, a sonorização, chamando a atenção para a presença de Deus. E essa sonorização chamando a presença de Deus é o próprio Deus representado pelo ouro. O ouro representa Deus pela sua preciosidade, pela sua resistência, pelo seu brilho. Então, o ouro tem é um atributo muito grande, é uma simbologia muito grande de Deus. Então, dois sentidos de representação de Deus nesses sinos, nesses chocalhos, representados, ditos na Bíblia. O ouro, que seria a presença de Deus em si, e a sonorização, a voz de Deus. No culto cristão, então já falamos que na Palestina ele surge ali como a forma que hoje conhecemos, e ele acaba sendo adotado no culto cristão. A princípio também não foi aceito no culto cristão, mas depois era utilizado pelos budistas e por outras culturas. Então, os cristãos, os primeiros cristãos, às vezes queriam ser muito puros, ter uma religiosidade muito pura. E a vida não é assim, temos necessidade de adotar outros elementos. E com isso foi adotado, e o primeiro eclesiástico, a primeira pessoa que se tem noção, que se tem conhecimento de que esteja utilizando o sino, então foi São Paulino de Nola, na Itália, no século V. O sino é considerado um instrumento sagrado. Já falamos que o sino, como o sino de ouro, representa o próprio Deus, o corpo de Deus. Depois, o sino em si, tem dimensões também. A moda do corpo humano. Aqui temos a cabeça do sino, por onde ele fica pendurado, temos a cabeça. Temos o corpo do sino,
o bojo do sino, o corpo do sino, e temos a boca do sino. Então, são todas nomenclatura relacionada ao corpo humano, uma nomenclatura a partir do corpo humano. O sino, durante a Idade Média, foi considerado um instrumento sagrado porque ele nascia dentro da igreja. As catedrais, as grandes igrejas iam sendo construídas e, à medida em que elas iam sendo construídas, cavava-se um fosso, um buraco, para construir, para fundir. O sino, na verdade, é feito de um metal fundido, né? Então, se derramava esse metal fundido ali para fazer o sino. Então, por isso, essa ideia de sino já como um instrumento sagrado. O sino, inicialmente, ele foi utilizado de madeira, foi feito em madeira, foi utilizado também em vidro, barro e uma liga de metal a partir do bronze. Veja uma evolução, né? Como que o sino foi evoluindo a partir da sua materialidade e depois através das próprias formas. No início ele era utilizado como uma tábua, madeira de tábua. Só mais tarde, então, que ele passou a ter essa forma cônica, oca, como temos hoje. O sino, ainda hoje, é utilizado no âmbito religioso, no âmbito civil e militar, né? O religioso nem preciso falar, porque temos... aliás, é uma espécie em extinção, né? Porque antes, as cidades pequenas, mesmo a vida no campo, né? Se soava o sino, o som ressoava por uma longa distância. Hoje, os sons dos sinos estão sendo abafados pelos grandes edifícios. Então, hoje, a propagação sonora de um sino é muito menor por causa da construção. No mundo civil, é utilizado ainda hoje, agora temos o toque de recolhimento, né, pandemia, não sei se alguma cidade ainda que teve toque de recolhimento se utilizou o sino, mas aqui no Brasil, particularmente, tivemos o chamado toque de Aragão, que era um toque específico, um toque de recolhimento, então, que era utilizado o sino das igrejas. E no âmbito militar, até hoje também é utilizado. Estamos aqui, o mosteiro está aqui bem do lado da Marinha, então, várias vezes durante o dia eu ouço o repicar do sino da Marinha. E assim, simultaneamente, né? Nós ouvimos o repicar do sino da Marinha, âmbito militar, e os marinheiros ouvem o repicar dos sinos sagrados do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. Ele foi mantido pela Reforma Protestante. Às vezes as pessoas pensam que a Reforma Protestante eliminou tudo que era do catolicismo, mas não, o sino foi um elemento conservado pela Reforma Protestante. Em algumas igrejas ainda é possível ver a utilização do sino como instrumento de comunicação entre os cristãos, entre os discípulos, entre os fiéis daquela determinada igreja, daquela determinada comunidade. As utilidades do sino. O sino é utilizado como diapasão, que ele dá nota para os cantores, né? Nos mosteiros, nas comunidades religiosas. Então, o toque do sino, o toque da chamada, já está relacionado com a tonalidade da melodia. Então, por isso é utilizado como diapasão. O sino é utilizado também para os anúncios, diversos anúncios do nascimento de uma pessoa importante, da morte de uma pessoa da comunidade, no mosteiro todos nós temos toque de sinos, mas de uma comunidade leiga, podemos dizer assim, tem os toques dos sinos também, toques distintos, né, diferenciados,
de um toque para uma convocação para uma assembleia litúrgica, por exemplo, o toque de uma chamada para uma celebração litúrgica é diferente de um toque fúnebre. Então, esses toques são todos codificados, né? A própria comunidade tem que saber interpretar, saber o que cada toque simboliza, o que significa. E depois, particularmente no século XIX, tivemos também melodias compostas para os sinos. Então, os carrilhões, particularmente na Alemanha, há muitos carrilhões e compositores alemães, né, que compuseram melodias para os sinos, partituras, músicas, para serem soadas, serem produzidas através de sinos. E hoje também é muito utilizado, mesmo na música, é muito utilizado também pelos orientais, músicas orientais com a utilização de sino. No âmbito civil e militar, isso, no Brasil, nós ainda encontramos reminiscências de sinos em casa de câmara e cadeia. Por exemplo, eu me lembro da casa de câmara e cadeia de Mariana, em Minas Gerais, que hoje é a prefeitura de Mariana, o Museu Tiradentes, também em Ouro Preto, que tem ainda essas duas instituições, essas duas edificações que eu acabei de falar, tanto a Prefeitura de Mariana como o Museu Tiradentes, em Ouro Preto, foram casa de câmaras e cadeia no passado, casas de câmara e cadeia no passado, e mantêm ainda, conservam os seus sinos. Isso era utilizado quando havia uma rebelião no presídio, a câmara de cadeia. Por exemplo, a parte administrativa estava no segundo piso e a cadeia estava no térreo, né? Então, quando havia uma rebelião no presídio, então se soava o sino, mostrando que era um momento de dificuldade. Depois, anunciava também tragédias, anunciava também incêndio, era um objeto de comunicação para os diversos acontecimentos da sociedade e da natureza, fenômenos da natureza. A utilização, o sino no âmbito civil, quer no âmbito civil, religioso, como quer que queira, é utilizado muitas das vezes também na marcação das horas, né? Assinalando as horas. Utilizado também no toque de recolhimento, como eu disse agora há pouco, e anunciavam às vezes as calamidades, as enchentes, os incêndios, tremores de terra. Então, sempre era um meio de comunicação. Lembramos que não tinha a facilidade e a rapidez da comunicação de hoje. Em se falando do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, o principal documento que nós temos, a principal fonte de pesquisa é o Dietário. O Dietário é um livro que poderíamos chamar... Não ia fazer uma analogia com o livro de tombo, mas o livro de tombo é outra coisa. O livro de tombo envolve mais os bens materiais, os acontecimentos em geral. O Dietário, como o próprio nome já indica, de dia, dies no latim, vai dar um Dietário. Então, esse livro, previsto pelas constituições da Congregação Beneditina Portuguesa, era um livro obrigatório, cada mosteiro deveria ter o seu livro, o seu dietário, onde esse livro era dividido em duas partes. A primeira parte, ele continha a relação, o trabalho, o desenvolvimento, o que o abade fez, o governo abacial. Então ele registrava tudo o que o abade fez e quando passasse para um outro abade, então tinha ali o registro do que foi aquele abade antecessor. E uma segunda parte, que era a parte dedicada aos mortos, aos monges falecidos, né? Fazendo memória daqueles monges. Como eu falei agora há pouco, a nossa vida é como duas linhas que se entrelaçam, né? É como os companheiros de viagem. Então, muitas vezes, hoje encontro com alguns monges aqui, que não encontrei no passado, mas já levo
alguma relação com eles no passado, particularmente essa questão do manuscrito, né? Então, essa vivência, a vivência é contínua, vivida de formas diferentes, mas é vivida no mesmo recinto, às vezes, e com os mesmos objetos, então temos essa vinculação. Aqui, já estou preocupado com a hora, porque sei que o tempo voa. E eu já falei, então, agora há pouco também, dos toques, das badaladas, né? E o significado de cada badalada. Então, como eu falei, na sociedade secular, então, temos os indivíduos, as pessoas sabem, conseguem identificar o que aquele som está dizendo. No mosteiro, no passado, cada monge tinha um sinal de sino, uma maneira de ser chamado. Os monges eram chamados pelo toque do sino. O sino já era previsto pelo cerimonial dos monges da congregação luso-brasileira, e é registrado também, como podemos ver, como eu acabei de dizer, no livro denominado Dietário, que é o livro que conta a história dos governos abaciais, e também nos estados. Estados era um outro documento que cada abade, quando deixava o governo, tinha lá um cronista, tinha alguém especial para escrever essa redação, e essa redação começava sempre com a palavra estado em que se encontra o mosteiro no final do governo de fulano. Então, sempre estado, então acaba sendo o nome desse documento, acabou sendo estado pela sua palavra inicial. As primeiras informações que temos acerca de sino no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro remontam ao triênio de Frei Plácido das Chagas, que professou aqui no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, professou em 1602 e foi abade de 1617 a 1620. Então, é a primeira menção que temos a respeito de sinos. Lembramos que os monges naquele período chegaram aqui em 1590 e receberam uma igreja de taipa de pilão, construíram um mosteirinho também de taipa de pilão, e era preciso levantar uma torre para os sinos. Então, ele mandou levantar umas paredes por moda de torre para sobre elas descansarem os sinos. Então, essa antiga igreja fica onde hoje a escadaria, quem vem ao mosteiro, chegando pela 1º de março, tem uma escadaria que sobe da 1º de março até o adro da igreja. Então, ali ficava essa antiga igreja, onde foi levantada uma torre nesse triênio de 1617 1620, para a utilização de um sino destinado à comunidade monástica. Os sinos do mosteiro, os primeiros sinos do século XVII, século XVIII, são de fundição portuguesa, e depois, no século XIX, temos, então, a fundição brasileira. Aqui temos um detalhe de uma fundição de Braga, bracarense. Então, um sino que veio de Braga, era sempre, os documentos eram comprados em Lisboa, embora fizessem em Braga ou fizessem em outras cidades, então a compra em geral se dava em Lisboa. Aqui um outro sino do século XVIII, comprado em Lisboa. E vejam os detalhes dos sinos, a preocupação na reprodução imagética, na reprodução da memória. Aqui, o nome do abade que encomendou o sino e em que época. Veja a preocupação já com essa informação e também já com a ilustração, essa cartela, né? São Bento e toda uma significação de tudo isso. E os detalhes, a ornamentação do sino, a riqueza dos detalhes. O sino de fundição brasileira, a fundição coelho é a mais utilizada, que os nossos sinos de fundição brasileira são coelho.
que essa fundição ficava na região da atual, como é que chama? Central do Brasil, Estação Central do Brasil, por ali que ficava essa fundição. Então, no mosteiro, nós temos os sinos de uso interno, que são utilizados para o despertar dos monges, as 4, em tempos normais, né? Agora estamos falando de tempos de pandemias, tempos de pandemia, isso às vezes varia um pouco, mas em tempos normais, na atualidade, no nosso contexto, esse sino interno, ele é tocado às 4h30 da manhã para despertar. Depois ele assinala também a hora das refeições, tanto no almoço como no jantar. Um dos monges responsáveis pelo serviço no refeitório durante aquela semana, ele sai um pouquinho antes de terminar o ofício, a oração. Então ele sai, vai, toca o sino para a pessoa da cozinha saber que já está na hora de preparar os pratos. Então é um sinal de comunicar que está se aproximando a hora da refeição, do almoço ou do jantar. Esse sino toca também para determinadas reuniões no mosteiro, como, por exemplo, as reuniões capitulares, como uma reunião para a entrega de hábito aos noviços. Então, por diversos acontecimentos extraordinários, acontecimentos internos, que só a comunidade ouve. Aqui, estava falando com ex-aluno daqui do São Bento, me esqueci o nome. Leandro. Leandro, isso, Leandro, muito bem. Aqui que estávamos falando agora há pouco, antigamente os monges, então, eram chamados, cada um tinha um determinado tipo de toque, portanto, uma reprodução sonora distinta. Um tinha um toque ligeiro, o outro tinha um toque mais alongado, o outro tinha dois toques, os 2 toques ligeiros, os 2 toques mais alongados, e assim ia variando. Por exemplo, um que podia... Dom Mauro? Sim, Leandro. Desculpa interromper, mas no meu tempo os senhores já utilizavam VIP na cintura, na cinta. Mas isso também, vou chegar lá, espera aí. Estou falando do século XVIII, XVII, XVIII ainda, XIX. Então, cada monge era chamado por um código diferente no soar dos sinos, realmente. Esse sino está no claustro, e depois, exatamente isso, Leandro, na década de 1970, os monges passaram a utilizar o BIP, era a tecnologia sonora substituindo já uma tecnologia pré-cristã, que já existia há milhares de anos, né? Então, temos aqui o desenho do BIP, que eu cheguei a usar, e eu fiz questão de colocar porque os mais novos, quando eu falo isso para os noviços, não sabem nem o que, os mais novos nem sabem o que era esse BIP. Então, era uma chamada radiofônica, mensagem de recepção apenas. O monge, o telefonista chamava o monge, dava um chamado, dava uma sinalização sonora e depois, então, transmitia o recado. O monge apenas ouvia, não tinha como responder essa mensagem. E depois, então, vieram os celulares, né? Isso nos anos 2000, por volta do ano 2000, então, vieram os celulares, então, veja a tecnologia como que vai modificando os costumes. Em 1953, chegaram 5 sinos fundidos na Alemanha, encomendados pelo abade Martinho Mischler, um abade aqui no mosteiro de São Bento, alemão, de origem alemã, e então encomendou esses sinos na Alemanha,
e foram fundidos em 1953 e vieram em 1953 os sinos faraônicos. Naquele período não havia sino tão grande assim, pelo menos no Rio de Janeiro, particularmente Rio de Janeiro. Então, são sinos hoje, já desde aquela época, automatizados, que utilizavam energia elétrica. A energia elétrica foi instalada no mosteiro no iníciozinho do século XX, então aqui temos a chegada desses sinos. O sino, ele é construído já, tem um ritual todo de oração para se fazer o sino. Pelo menos tinha na Idade Média, né? E depois o sino é batizado como se fosse uma pessoa, ele recebe um nome e é ungido também, como se fosse um batismo. Aqui nós temos a chegada dos sinos, não, a preparação para a bênção dos sinos. Foi montado essa estrutura para que os sinos pudessem ser tocados ainda quando estivessem aqui no chão. Os padrinhos, tem padrinhos também, como uma pessoa tem padrinho batizado, então para que os padrinhos pudessem badalar o sino, então foram instalados nessas estruturas aqui na frente da igreja. Aqui uma foto ilustrativa, uma criança debaixo do sino. Naquele tempo, o mosteiro tinha sempre internato, o mosteiro estava muito envolvido com a educação, os monges estavam mais diretamente envolvidos com a educação do que hoje, né? Então, hoje, a participação de professores leigos é muito grande, é outro contexto de vida, né? Então, naquele momento, os alunos, inclusive, no princípio do Colégio São Bento, estudavam dentro do próprio mosteiro. Depois, com a chegada de Dom Gerardo Van Calum, em 1903, que se construiu o ginásio, que está hoje o lugar da hospedaria de Emaús. Então, aqui temos a preparação para a bênção do sino, né? Os paramentos, o óleo para a sagração dos sinos. Fecha depois esse andaime ornamentado, né? É toda uma festa, foi uma solenidade para a bênção dos sinos. Aqui, Dom Martinho Micheler presidindo essa celebração, vieram abades de outros mosteiros e pessoas do clero diocesano, então foi uma grande festa a recepção desses sinos. O maior desses sinos é o Cristo Rei. Esses sinos têm um peso, né? Então nós temos o Dom Estevão Bittencourt era o cronista na época, ele teve a preocupação de colocar todos os dados desses sinos. O sino, cada um tem uma nota, como eu falei agora há pouco, que o sino serve de diapasão para os cantores da comunidade. Então o sino Cristo Rei, ele tem a nota Sol, ele pesa 5.700 quilos, e 2.180 milímetros. E está escrito Tu nobis Victor Rex, Amen Miserere, Aleluia. Você, o vencedor, o Cristo vencedor, tem de piedade de nós. Então, esse aqui é o sino Cristo Rei. Agora, me ajudem, por favor, eu queria mostrar a badalada desse sino. Como é que eu faço para sair da tela cheia? Depois do segundo sino, dedicado à Virgem Maria, é a nota Si bemol, pesa 3.377 quilos, tem 1.800 milímetros, tem o símbolo o lírio, símbolo da pureza, da Virgem Maria, tem o monograma, a Ave Maria, depois tem a cruz de Cristo e com a coroa. Aí, isso eu não vou entrar agora no simbolismo, porque o tempo urge, então não dá para falar. Então, tem que a Nossa Senhora é o início, né? Ela dá a luz ao Cristo, sendo o início da salvação. Então, ela mostra o caminho da salvação.
Depois temos o sino de São José, tem toda a respectiva as informações aqui, o peso, as medidas. Depois, o símbolo é um feixe de trigo e as iniciais, o P e o Rho, do grego, né? Como o pai nutrício de Cristo, o pai putativo, o pai que alimentou o Cristo, o pai terreno do Cristo, né? E também pedindo a proteção de São José sobre os monges, sobre os que frequentam o mosteiro de modo geral. O outro sino é dedicado a São Bento, com a nota Ré, e com o início da regra, do prólogo da regra. Escuta, o filho, os preceitos do mestre. Depois temos o sino dedicado a São Pedro e São Paulo, santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, é representado com uma chave e espada, que o som deles, a mensagem de Paulo e de Pedro ressoou por todo o mundo. Então, os atributos iconográficos, a espada e as chaves. Depois temos o sino dos Santos Anjos. A nota Sol é o menor deles. Na presença dos anjos, eu cantarei ao Senhor. Que São Bento fala na regra que louvemos, cantemos o vídeo divino na presença dos anjos. Aqui, então, temos a composição de 5 sinos. Desses alemães, e depois temos o Cristo Rei, o 6º sino, que está numa outra torre. Aqui nós temos os sinos antigos, do século XIX, que são de fundição brasileira e foram automatizados em 2007. Por martelo. Então, eles hoje são utilizados como símbolo de martelo e são tocados apenas para a oração do Ângelus. Pela manhã, por volta de 10 para as 5 da manhã, meio-dia, e depois às 7h15, 19h15 da noite. A celebração litúrgica, né? A celebração litúrgica não é simplesmente fazer uma memória, é participar do mistério da vida de Cristo, né? Estar integrado neste contexto. É a comunhão dos santos, já desde aqui da Terra, né? Estamos aqui vivendo aqui na Terra os que os santos já vivem no céu, na presença de Deus. Temas que é importante falar também nesse contexto do Mosteiro de São Bento, não podemos esquecer da reforma litúrgica, né, que foi trazida pelos monges beneditinos que vieram de Boiron, chegaram no Brasil em 1895, inicialmente por Olinda, 1895, e depois chegaram no Rio de Janeiro em 1903. Boiron é uma revitalização da vida monástica na Alemanha. A vida monástica havia sido dizimada em toda a Europa pelo pensamento racionalista, pelo iluminismo, né, que culminou com a Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, a maioria dos mosteiros foram destruídos, literalmente destruídos, e as comunidades foram dispersas, os monges foram dispersados. Mas depois da Revolução Francesa, então, no início do século XIX, começou a restauração dos mosteiros, começando por a fundação do mosteiro de São Pedro de Solesmes, na França, por Dom Guy Ranger, e depois dois clérigos, 2 irmãos, Plácido e Mauro e Plácido, alemães, padres, foram para a Abadia de São Paulo, fora dos muros, em Roma, fizeram um noviciado e receberam, a Cleice sabe bem dessa história, receberam de presente um antigo mosteiro dos agostinianos, uma
uma princesa comprou esse antigo convento agostiniano, então foi comprado e ela doou para esses dois irmãos fundarem um mosteiro e daí que chegaram no Brasil. Depois, desculpa, me engasguei com água. Então, a reforma litúrgica. Então, havia a igreja, as celebrações da igreja tinham descambado muito para as celebrações de cunho devocional, mais comando dos fiéis em geral. Agora, nessa revitalização, nessa reforma litúrgica, então, era um chamado à volta à celebração oficial da igreja, que a partir dos salmos, né, o ofício divino é rezado a partir dos 150 salmos e distribuído em distintas horas, né, em 8 horas canônicas. Então, os boironenses, esses monges que vieram para o Brasil, tinham essa preocupação de evangelizar, de catequizar através da imagem. Então, para pregar essa reforma litúrgica, essa revitalização, esse chamado movimento litúrgico, então eles tinham essas estampas simbolizando cada hora. O ofício de vésperas. O ofício de vésperas foi instituído, ouvimos o som agora há pouco, da primeira chamada, daqui a pouco vai chamar 18 horas, tem o ofício de vésperas. Então tem um som que chama ofício de vésperas, temos o ofício de vésperas que foi instituído ao cair da tarde, na instituição da ceia do Senhor, Cena Domini. Então, aqui temos o cálice do sangue de Cristo, os pães, 12 pães, o cordeiro imolado, o cordeiro jorrando sangue no altar, uma mulher representando a igreja, a mulher revestida de casula, representando a divindade, a humanidade de Cristo, e o anjo, que simboliza a espiritualidade, né? Então, um incenso que sobe até Deus como oração. Isso representa o ofício de vésperas, então, que é ligado com o momento da instituição da Eucaristia. A partir da Eucaristia que a igreja se reúne, então. Depois temos a oração da noite, chamada de vigílias, hoje, pela reforma litúrgica, chamada de ofício das leituras. Segundo a regra de São Bento, esse ofício deve ser rezado entre 2h30 e 3 horas da madrugada. Depois do Concílio Vaticano II, então, passou a se rezar em qualquer hora do dia. Então, deixou de ser ofício. O nome, para nós, continua sendo ofício de vigílias, rezamos no romper da aurora, e depois o clero secular, os fiéis que rezam ofício, podem rezar em qualquer outro momento, chamado hoje, então, de ofício das leituras. Depois, ofício do dia. Então, nós temos um ofício da noite e 6 ofícios e 7 ofícios durante o dia. O primeiro ofício, lembramos que o calendário judaico, né, começa, segundo a Bíblia, houve uma tarde e uma manhã. Então, o dia começa com a tarde. Estamos começando, segundo a mentalidade judaica, estamos começando o novo dia agora. Depois tem a questão do pensamento romano, que vai modificar tudo isso. Então, que temos o dia de 24 horas. Mas, antigamente, era o dia do nascer ao pôr do sol, a noite e o outro dia. Então, temos o Cristo ressurgido do sepulcro, né? É o momento de rezar o ofício chamado laudes, o louvor da manhã, o louvor da luz, a ressurreição do Cristo. Então, aqui temos o alfa e o ômega, o Cristo com a cruz, o Cristo ressuscitado, a fênix mostrando a ressurreição, as corças que bebem da água, que jorram do Cristo, do túmulo de Cristo, na verdade, do peito de Cristo, o galo, que simboliza o arrependimento de São Pedro, portanto, é um símbolo do fiel, e que, por outro lado, do arrependimento, é um símbolo do fiel, que deve ser um orante.
E, por outro lado, também é o pregoeiro do dia. Ele anuncia que o dia vai chegar e, consequentemente, anuncia a ressurreição de Cristo. Foi o primeiro a anunciar a ressurreição de Cristo. Depois, a simbologia, essa estampa, que representação do ofício de prima. Depois do ofício de laudes, o ofício da luz, o ofício do amanhecer, por volta da primeira hora do dia, segundo o calendário romano, que isso vai dar por volta de 7 horas. Hoje nós temos o dia que começa 0 hora, à meia-noite, 0 hora. Então, no horário romano, o dia começava com o nascer do sol, digamos, 6 horas. Então, hoje, com 6 horas, para nós o sol, o dia está começando, 7 horas, então, corresponde à primeira hora do dia. Então, se rezava esse ofício de prima. Poucos mosteiros rezam esse mosteiro hoje. Ele foi suprimido no Concílio Vaticano II, mas depois houve uma retomada, mas de maneira que muitos mosteiros deixaram de rezar a prima, porque é um ofício mais ligado ao trabalho no campo, e os mosteiros hoje são majoritariamente perímetro urbano, né? Então, temos o arco-íris como sinal de Deus entre Deus e os homens, a parreira, o fruto sagrado, o instrumento de trabalho e a mão de Deus abençoando. Então, temos toda uma leitura iconográfica aqui. Depois temos a oração de tércia ou terça, que é nossas 9 horas da manhã, mas que, na verdade, era a terceira hora do dia, que começou a 0 hora, corresponde a 6 horas, o nascer do sol. Então, é um ofício vinculado à manifestação do Espírito Santo em Pentecostes. Também é um ofício de preparação para a missa. Lembremos que antes do Concílio Vaticano II, as missas eram sempre celebradas pela manhã, na parte da manhã. Então, esse ofício, celebrado às 9 horas, por volta das 9 horas, era uma preparação para a missa, e as missas solenes celebradas, em geral, às 10 horas, por volta das 10 horas. Depois temos o ofício de sexta, que é o ofício vinculado à condenação de Jesus Cristo, né, a crucifixão de Cristo, sexta, crucificação de Cristo, a noa ou nona, 9 horas, que corresponde a 15 horas, 3 horas da tarde para nós, é o ofício que está terminando o dia e que é representado como a igreja que se vai, né, significando que o dia está terminando, e a passagem para o simbolismo da passagem para a vida eterna. Então, todo esse simbolismo abarca, representando a igreja, as oferendas da igreja para a Eucaristia, os ramos da vitória e a mão de Deus coroando o fiel com a coroa da vitória. Depois, num outro momento, podemos ver esses símbolos mais detalhadamente. E, finalmente, completas, é a última oração do dia, que nós rezamos por volta de 7h15 e 19h15, e o ofício, então, é marcado pelo cântico de Simeão. Simeão, quando recebe o menino Jesus nos braços, ele dá graças a Deus e fala que Deus agora pode levá-lo para a eternidade, pode partir, porque era tudo que ele esperava, era ver o Cristo. E viu, está visto. Vemos lá que temos o galo, que anuncia a ressurreição. Aqui nós temos a galinha como Cristo que abriga os fiéis, como no Evangelho de São João, o Cristo que abriga, que acolhe os fiéis, como a galinha acolhe os seus pintinhos. O dragão e o leão, símbolo do mal, e o símbolo sempre chama atenção com um determinado elemento. Não, é muito difícil de ser analisado isoladamente, porque ele pode comprometer o seu significado. O leão, por exemplo, ele pode ser, em determinado contexto, símbolo do demônio, e num outro contexto ele pode ser o símbolo de Cristo, o leão da tribo de Judá. Então, não vamos entrar aqui, porque o tempo urge. Então, é a despedida da noite.
Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo partir em paz. Aqui vamos entrar para o descanso. Depois temos o canto, está muito vinculado à utilização do órgão de tubo, né? Então, tem o órgão de tubos, temos aqui o órgão primitivo do século XVII, foi transferido depois para São Paulo. O Rendel Cecílio fez um doutorado sobre o estudo dos órgãos beneditinos no Brasil. O organeiro, atualmente o nosso organeiro é o Joaquim Marçal, que foi praticamente criado aqui dentro do mosteiro por Dom Leão Matos, então sempre cuida, é o organeiro. Temos o organista que toca e o organeiro que fabrica e cuida do órgão. O órgão atual, ele remonta à década de 1940, os tubos estão divididos em 3 blocos. Temos um bloco chamado bloco da coroa, que mantém 16 tubos do século XVIII. São os tubos mais antigos que temos dos órgãos. Aqui temos 3.092 tubos reais. Alguns tubos são utilizados com outros sons, são chamadas transposições, chegam a fazer 3.600 tubos. O material dos tubos é de madeira, de zinco, alguns tubos de madeira, outros de zinco, e ainda outros com uma liga de chumbo e estanho. 3 blocos, como eu falei agora há pouco, 3 blocos na coroa, e os 2 nas tribunas laterais, são 4 manuais e 90 registros. Temos 90 registros. Então, aqui temos o órgão da coroa, que eu falei aqui, estou mostrando o que se vê o que se vê no coro alto, onde os monges cantavam, o ofício do século XVII até o século XIX. O órgão está voltado para o coro, portanto, aqui está uma seção, um conjunto de tubos, aqui está outro, do lado de cá tem outro tubo. Aqui, então, está a composição do coro alto, com a estante, com o fascistal de onde se colocavam os livros litúrgicos. Monges ligados ao canto gregoriano. Aqui nós temos uma carta de jubileu de Dom Plácido Guimarães de Oliveira, e, curiosamente, a letra capitular é o órgão, é Maria, né? Ele compôs músicas a Maria, e veja que o órgão, a vestidura de Maria, podemos dizer assim, são os tubos, e a coroa, coroada como se fosse o órgão da coroa. Veja a intimidade, a relação de um com o outro. Aqui nós temos a carta de profissão de Dom João Evangelista Enu, que foi a história de Dom João Evangelista Enu, Ribeiro Enu. É interessante que ele veio com da Academia de Belas Artes, com um francês, que agora não me lembro o nome do avô dele, é descendente, portanto, descendente de um dos artistas da missão francesa, vindos da Alemanha. Os livros litúrgicos estão mais valorizados. A liturgia foi sobremaneira valorizada no século XVIII. O século XIX foi um período de decadência. Depois, no século XX, com a chegada dos byroneses, essa liturgia teve um realce, uma revitalização. E era isso. Tinha que deixar vocês para trocarmos um dedinho de prosa, né? Tenho que agradecer a atenção de vocês. Agora, então, eu vou tentar mostrar os sinos. Bem, não sei como é que eu faço isso. Bem, então podemos conversar um pouco, alguma pergunta, algum esclarecimento? Ou, pois não, Karen? Tenho 2 perguntas para o senhor que fazem parte da mesma. Em relação ao ofício, primeiro quero parabenizar, sua palestra foi maravilhosa. Muito obrigado. Em relação ao ofício de vésperas, 2 perguntas. Ele foi instituído quando? E ele é apenas uma exclusividade dos beneditinos? Não, é da Igreja dos cristãos em geral, é da Igreja Universal.
Certo. E são duas perguntas. Essa se é apenas dos beneditinos, não? É da igreja em geral. E quando foi instituído, que você perguntou? Ele foi instituído já antes, não tinha essa nomenclatura, é claro, né? Essa nomenclatura cristã, ela começa ali nos primeiros séculos, segundo século, mas já era a oração da tarde, já era do templo de Jerusalém, já era rezado pelos judeus. Houve uma tarde e uma manhã, então tinha a oração da tarde no templo, o sacrifício vespertino. Você veja nos Salmos, a Bíblia faz muita alusão à oração da tarde, o sacrifício vespertino. Certo. Muito obrigada. De nada, é sempre às ordens. E é uma satisfação poder compartilhar. Dom Mauro, esse sino que o senhor se referiu, o sino do Aragão, não é do Mosteiro de São Bento, né? É aquele da Igreja de São Francisco de Paula? Exatamente. Tá. E que está associado realmente à ideia do recolhimento, né? Até para os escravos, né? Que eram perseguidos depois de uma determinada hora, a igreja tocava para avisar eles para tomar cuidado, né? Para voltar para suas casas e tudo, porque havia perseguições com relação a isso, né? E esse sino Aragão ficou famoso por ter desempenhado, se não me engano, essa função, né? Que é uma função civil, né? Que é uma função laica em comparação com o âmbito cristão religioso, né? Então, vejo que as coisas às vezes se confundem. Mesmo os sinos instalados nas casas de câmara e cadeia tinham função essencialmente civil. Certo. Agora, os instalados na igreja, às vezes, tinham uma função religiosa, função da sacralidade, e, por outro lado, também essa função cívica, né, social. Muito bem. Sim. Dom Mauro, só uma pergunta. Na programação que eu vi da internet, hoje estava programado para o senhor fazer a palestra, o senhor estava para 24 de maio. Houve uma troca? Houve sim. Eu não consegui ouvir. Pode responder, Silveli. Eu não ouvi com nitidez. Desculpe. Não, pode. Houve sim. Houve uma troca. A minha fala será no dia 24 de maio. E depois, por isso eu disse no início que as coisas já estão chegando nos seus devidos lugares, que já estamos nos acomodando com a pandemia. Porque a Karen já foi chamada para um trabalho, e nisso também tivemos que fazer uma substituição de datas da Karen com o Danilo, que foi trocado também. Gostaria de cumprimentar o Paulo César, que eu não tinha falado ainda, a Rosângela, que satisfação tê-los aqui. Muito boa. Algum comentário mais? Só um detalhe que me chamou a atenção nas vésperas que eu estava mostrando, aquelas imagens de babilonenses, né? É incrível a ligação com os egípcios, quando ele coloca a barca seguindo para a unidade, né? Levando as oferendas. É muito egípcio isso, né, Dom Mauro? Sim, uma vinculação muito grande com a cultura pré-cristã, né? A cultura em geral, sim. Dom Mauro. E depois também com a cultura nórdica, né? Também tem muito relacionada com isso. Diz, Danilo, por favor. O senhor começa falando dessa questão fenomenológica, de trazer as memórias daqueles que compartilharam a experiência. E aí o senhor citou o Alceu, e aí uma informação que acho que é interessante compartilhar. O primeiro texto que a gente tem sobre Santa Edith Stein no Brasil, em um artigo, foi do Alceu Amoroso Lima. Ah, que interessante. Estava envolvido na fenomenologia, eu não sabia desse detalhe. Muito obrigado. Ele publicou na revista A Ordem.
que ele publicou, e isso em 46. Então, é um texto antes da beatificação, e aí mostra mais ainda o vínculo dele com a fenomenologia, Sim. que é um texto, mesmo no processo que ela morre em 42, muito próximo desse período. Estou certo, então, na minha trilha. Exato. Saúde, Karen. Então, Dom Mauro, quem sabe o senhor não permite, o Danilo não permite que o senhor inicie a palestra com o retumbar dos sinos do mosteiro, a palestra dele do próximo dia 3. Pode ser, pode ser. Né? É. O senhor deixa o som dos sinos que não pudemos ouvir hoje, e aí o Danilo entra com o tema dele. Maravilhoso, olha que conjugação fantástica. Excelente ideia, Terezinha. Gostei. Apoiada a ideia, apoiada. Maria, quem vai fazer a palestra no dia 3 vai ser a professora Karen. É verdade. A gente teve uma troca, mas eu também apoio, eu acho que é excelente. Nossa, acho que o a Karen também, nossa, também super bem ajustado. Papai do céu sabe fazer as coisas, tá vendo? Tá bom. Mais alguma coisa? Ficamos por aqui. Então, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com vocês. E na próxima semana nos vejamos outra vez. Beijo, muito obrigado. Beijos, muito Tchau. obrigada. Muito obrigada, muito Fiquem obrigada. todos bem, beijos e abraços para todos vocês. Obrigado. Dom Mauro, mais Obrigada, parabéns, Karen, igualmente. Muito obrigada. Muito obrigada, Dom Mauro.